5 coisas que aconteceram depois que Jesus morreu. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um momento de dor e sacrifício. Foi uma ruptura na história, um terremoto espiritual que abalou céus e terra. Quando o Filho de Deus entregou o último suspiro, algo invisível se partiu. E prepare-se, porque ao entender essas revelações, sua fé pode nunca mais ser a mesma. E coisas extraordinárias começaram a acontecer. Muitos olham para a cruz e veem o fim. Mas na verdade, foi ali que tudo começou. A seguir, você vai conhecer 5 acontecimentos sobrenaturais, poderosos e muitas vezes esquecidos, que aconteceram logo após a morte de Jesus. 1. O véu do templo rasgou de cima a baixo. No exato momento em que Jesus entregou seu espírito, algo impressionante aconteceu dentro do templo em Jerusalém. O véu foi rasgado de cima a baixo. Esse véu não era uma simples cortina. Ele separava o lugar santo do santíssimo lugar, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para interceder pelo povo. Foi como se a própria criação estivesse reagindo à dor do seu Criador. Agora, todos têm acesso direto a mim. Quando o véu se rasgou, Deus estava dizendo ao mundo: a separação acabou. O que antes era restrito aos sacerdotes, agora foi aberto ao pecador arrependido, à prostituta, ao ladrão, ao órfão abandonado. A cruz abriu o caminho para a graça. 2. A terra tremeu e as rochas partiram. Não foi um terremoto comum. Logo após a morte de Jesus, a terra tremeu violentamente. As rochas se partiram, como se gritassem em agonia. O mundo físico sentiu o impacto do espiritual. Era como se Deus estivesse dizendo: o juízo começava, mas com ele também chegava a redenção. Algo eterno acabou de acontecer. E até a terra sabe disso. Foi o abalo do pecado sendo derrotado. 3. Túmulos abriram e mortos ressuscitaram. E esses ressuscitados foram apenas um sinal do que ainda está por vir. Sim, isso está na Bíblia e pouca gente fala sobre isso. Em Mateus, diz que, com a morte de Jesus, túmulos se abriram e muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. A chave agora está nas mãos do Cordeiro. E mais, eles apareceram a muitas pessoas em Jerusalém após a ressurreição de Cristo. Imagine o impacto: enterrar um ente querido e dias depois vê-lo vivo. Andando pelas ruas, testemunhando o poder de Deus, era como se o céu estivesse dizendo: a morte perdeu o controle. A cruz foi o início da derrota da morte. 4. O centurião romano reconheceu: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aquele soldado romano, acostumado com execuções, viu algo diferente naquele dia. Ele presenciou a forma como Jesus morreu com dignidade, perdão nos lábios, compaixão até pelos seus algozes, e diante dos sinais do céu escurecido, da terra tremendo, do véu rasgado, ele reconheceu: verdadeiramente este era o Filho de Deus, um homem pagão que representava o império opressor. Foi o primeiro a fazer uma confissão pública de fé após a morte de Cristo. Isso mostra que o poder da cruz rompe barreiras religiosas, culturais e espirituais. Jesus estava começando a reunir seus filhos até entre os improváveis. 5. O silêncio de Deus
foi apenas o começo de um grande movimento depois que Jesus morreu. Houve silêncio. Os céus não falaram. O mundo pareceu seguir normalmente. Foi a explosão de um novo começo. Mas nos bastidores invisíveis, o inferno estremecia e o céu se preparava. É preparação. Enquanto os discípulos choravam, achando que tudo havia acabado, o Cordeiro vitorioso estava descendo às profundezas, tomando as chaves da morte e do inferno. Tudo tinha um propósito eterno. Ele estava abrindo caminho para a maior de todas as vitórias, a ressurreição. Às vezes, depois da dor, tudo parece quieto demais, mas aprenda com a cruz. O silêncio de Deus não é ausência. Conclusão: a morte de Jesus não foi o fim. Cada lágrima derramada naquela cruz gerou acesso, libertação, vida, transformação e esperança. Podem ser tocados pelo poder da cruz. Nada foi por acaso. E hoje, mais de 2000 anos depois, essas verdades ainda ecoam. Você tem acesso ao Pai. A morte já não é o fim. Mesmo no silêncio, Deus está agindo, e até aqueles que você julga impossíveis de crer. Se esse texto te impactou, compartilhe com alguém que precisa entender o que realmente aconteceu depois da cruz. Porque não basta saber que Jesus morreu. É preciso viver como quem sabe por que ele morreu.